Olá, uma boa tarde a todos, a paz do Senhor Jesus, que você esteja bem, espero que todos estejam bem nas suas casas, em paz, com saúde. Hoje na aula da Escola Bíblica Dominical, aqui no período da tarde, eu queria ler um texto que encontra-se no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 7, e o versículo de número 24. Essa passagem eu vou estender um pouquinho até o versículo 29, para que a gente possa falar nesta tarde de um assunto que é muito interessante a respeito das coisas de Deus. E o texto bem conhecido, o título desse texto aqui é Os Dois Alicerces, está escrito assim, ó: Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva e vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Versículo 28. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Esse texto que nós acabamos de ler, esse maravilhoso texto, preferido dos geólogos, né? Que fala sobre a construção de uma casa e o projeto para essa construção, né? Tudo que nós projetamos, tudo que nós colocamos em mente quando queremos construir alguma coisa. A nossa vida também é assim. Nós que precisamos construir a nossa vida de uma forma sólida, de uma forma que nos dê segurança, uma segurança inclusive futura, a gente precisa tomar alguns cuidados na construção, na base da nossa vida, para que essa construção ela perdure, né? A gente não tenha problemas e não acabe ruindo no meio da caminhada. Então esse texto aqui, ele conclui os versículos 28 e 29 dizendo que as pessoas que estavam ouvindo as palavras de Jesus ficaram admiradas com a sua maneira de ensinar. É a maneira de Jesus ensinar, e olha que incrível, ele estava ensinando a palavra de Deus, a palavra que aquelas pessoas tinham o acesso naquele momento. Naquele mesmo tempo, naquela região onde eles viviam, a mensagem que Jesus estava transmitindo era a mesma que estava acessível a todos os outros que ensinavam. Mas a maneira que Jesus ensinava, ela era diferente de uma tal forma que fazia com que as pessoas ficassem admiradas com o ensinamento dele. Porque era diferente dos escribas e fariseus. Os escribas eram aquelas pessoas que liam e interpretavam as leis, né? Eram os cuidadores ali na interpretação. Eles liam a lei, interpretavam e transmitiam ao povo. Então, os fariseus também, por sua vez, eram aqueles que segue de maneira formal a religião. O fariseu é aquela pessoa que vive na formalidade, né? São os religiosos. Hoje nós temos muito ouvido falar sobre isso, que é pessoas que têm religião e pessoa que é religioso. Uma pessoa que, porque crê em Jesus, ela pode ser confundida facilmente com um religioso, com uma pessoa que vive de religião. E existe uma série de assuntos que acaba envolvendo esse tema, e às vezes acaba sendo até negativo por conta da pessoa dizer que tem uma religião. E na verdade, a verdade do coração dessa pessoa é o que realmente importa. Então eu queria ler aqui na nossa aula de hoje alguns pontos para que nós possamos falar sobre essa maneira de Jesus ensinar. O que me chamou a atenção nesse texto foi porque as pessoas ficaram admiradas com a maneira de Jesus ensinar. Não era o que ele estava ensinando. Olha que interessante aqui, né? O que Jesus estava ensinando era a mesma coisa que outras pessoas ensinavam, mas a maneira como ele estava ensinando. É claro, tinha um cunho de autoridade nessa maneira que Jesus estava ensinando, né? Você percebe que outras pessoas falavam e eles falavam como um mero ritual. A gente ouve muitas vezes falar que as pessoas fazem as coisas apenas para cumprir um ritual da lei, né? Foi por conta desse ritual da lei, de cumprimento de lei, que os sacrifícios, por exemplo, na lei cerimonial, ela foi tirada de cena. Com o aparecimento de Jesus Cristo no cenário cristão naquele momento,
a lei cerimonial sai de cena. Jesus se oferece em sacrifício perfeito, e a lei cerimonial sai de cena. Perdura então, ou permanece a lei moral de Deus. Essa nunca sai de cena. O não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, isso vai estar na lei moral de Deus, né? Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Está na lei moral de Deus. Essa permanece e essa deve ser guardada por todos nós. E então a gente fica aqui deixando para trás, como sombras que ficaram para trás, apenas as leis cerimoniais. Pois bem, o texto que eu quero ler aqui, nesta rápida introdução, é o seguinte: os judeus, especialmente os fariseus, eram peritos da lei de Moisés. Afinal, esse sempre foi o firme fundamento da ética e da religião em Israel. A gente até hoje, se você buscar na história, ou se você buscar em estudos, você vai ver que esse povo naquela região, e até por conta desse cuidado, desse excesso de zelo, é que eles ainda estão esperando um Messias, um Salvador, né? Eles ainda não acreditam que Jesus é o Messias que veio, que tinha sido prometido por Deus. Por quê? Exatamente por essa questão. Por conta de, na lei, eles terem esse zelo tão grande e pautar a religião deles. Ou seja, isso significa dizer que a devoção que está encunhada nesta lei não é a devoção do seu coração, mas de cumprir aquilo que foi imposto para eles. Então veja bem, aqui nós percebemos uma diferença, e isso aqui a gente deve ter muito claro para que a gente mesmo não seja pego nesse engano, vamos por assim dizer, que é de viver a nossa vida, ainda que seguindo regras, eu quero colocar seguindo regras, mas não regras que são impostas, mas como alguma coisa que é regra de vida para as coisas acontecerem, para as coisas darem certo. Ainda que seguindo regras, elas devem ser por sinceridade, por verdade, por amor, e nunca porque eu preciso cumprir. É como alguém que diz assim: não, eu não vou roubar. E por que você não vai roubar? Porque se eu for roubar, eu vou ser preso. Essa pessoa, ela está ali, e se tiver oportunidade, se não houver punição, muito possivelmente ela vai então cair nesse delito do roubo. Diferente de uma pessoa que diz: não, você não vai roubar. Por que você não vai roubar? Porque o roubo vai violar o direito do meu semelhante. O roubo vai causar mal a outra pessoa. Eu vou causar um delito, um dano em outra pessoa. E isso não é legal. Eu não gostaria que fizessem comigo, que me causassem esse mal. Portanto, também eu não vou causar este mal nessa outra pessoa. Então você percebe que, em muitos casos, a lei ela foi tida dessa forma. Ah, você não deve descumprir a lei. Por que você não deve descumprir? Porque se você descumprir, você vai morrer. Então quer dizer, se não houvesse punição, é como que se aquela lei ela seria desprezada. Então a gente precisa ter isso muito claro na nossa vida, de que as coisas de Deus, a lei de Deus, ela tem um padrão, mas ela tem muito mais valor envolvido do que simplesmente o não punição para quando você cumpre a lei. Então vamos lá. Afinal, esse sempre foi o firme fundamento da ética e da religião em Israel. O Senhor Jesus tratou a ética a partir de uma nova abordagem. Valorizou mais o princípio nela existente do que o seu formato exterior. Ou seja, quando Jesus traz, e aqui nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, quando Jesus faz uma abordagem com o Sermão da Montanha, que é um equivalente ali aos 10 mandamentos, à lei de Deus, aos seus preceitos, ele traz ela com uma outra abordagem, ela traz com um sentido mais profundo, vai mais adiante. Ele traz ela de uma forma a deixar muito claro o objetivo interior dessa proposta, do que simplesmente dizer assim: ó, você não pode matar, porque senão você vai morrer. Não mate para você não causar mal ao seu semelhante. Então o Sermão do Monte trata mais com a intenção do coração e menos com o ato em si. Ou seja, esse é um ponto que eu acho lindíssimo quando Salomão fala a respeito disso. Ele diz assim, que nós andamos sobre os nossos próprios passos, tomamos as nossas próprias decisões, nós agimos conforme a nossa vontade, mas Deus pesa o nosso espírito. Ou seja, Ele vê o que há por trás da motivação que nos levou a fazer certa coisa.
Em outras palavras, a gente faz as nossas obras, a gente faz caridade, a gente faz bondade, a gente ajuda nosso semelhante, e isso parece ser muito lindo. Isso, a princípio, é muito lindo, é muito cidadão, é muito honesto, é muito louvável. Mas aí a Bíblia diz que depois que a gente faz isso, Deus olha a motivação por trás dessa ação. O que motivou o nosso coração a fazer isso? Qual era a intenção do nosso coração no momento de cumprir esse ato? Então aqui, a gente percebe aqui com o Sermão da Montanha que Jesus dá mais valor ao que há na intenção do que propriamente naquela coisa, aquela capa que está por fora. Ou seja, não é apenas a atitude que conta, é o que motivou a atitude. Hoje a gente ouve falar muito sobre atitude, você tem que ter atitude, atitude. Mas o que motiva a sua atitude? Qual é a motivação por trás do ato realizado? Por que que você ajuda outras pessoas? O que motiva você a fazer isso? Porque existem, inclusive, pessoas que ajudam outros apenas por status. E que recompensa se há nisso? Né? Tudo bem que a pessoa que foi ajudada por status que você quis ajudar ou porque N motivos ela foi ajudada, mas o fato é que para você o valor está naquilo que motiva você a fazer. É como você dar um presente e diz assim, não é algo muito grandioso, mas é de verdade, do meu coração. Eu dei esse presente para você que era para você ter uma parte para lembrar de mim. Então, é a intenção de dar aquilo, né? Às vezes a pessoa recebe o presente e diz assim, não importa o valor. O que importa é você ter lembrado de mim. Isso realmente, essas coisas realmente têm muito valor. Claro que um belo presente ajuda muito, né? Mas a motivação, isso é o que Jesus leva em consideração. Isso é tão real que no momento do louvor, na nossa devoção, no momento de nós nos relacionarmos com Deus, no momento de íntima comunhão com Deus, ele leva em consideração o que está projetando o seu coração. Ou seja, o simples fato de cantar com os olhos fechados e as mãos levantadas não significam que isso esteja sendo um momento de relacionamento de íntima comunhão e devoção com Deus. Ele olha e talvez você esteja de olhos fechados, mãos levantadas e a mente em outro lugar. Então, quer dizer, o relacionamento acontece a partir do momento que você se liga a Deus em seu espírito, na sua mente, no seu coração, e de verdade projeta a Ele o seu louvor, a sua súplica, a sua oração. Então, no Sermão da Montanha, Jesus deixa claro que isso realmente é o que mais importa. Então, eu quero falar um pouco também aqui sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem regras, né? As leis de Moisés, elas eram regras para ensinar os homens como deveriam se comportar. Haja vista que tem uma palavra escrita que Deus diz assim, haverá um tempo que eu escreverei a minha lei, não em pedras, nem em tábuas, mas nos corações dos homens, para que eles me conheçam, para que eles me sigam pelo desejo dos seus corações. Elas precisam estar impregnadas nos nossos corações. Então, assim como no passado, que tinham regras, as leis tinham regras, eram regras, também o Sermão da Montanha, o reino de Deus, ele traz algumas regras para que nós possamos compreender. E as regras, elas não só são apenas para dizer o que você deve ou não fazer, mas também para fazer você conhecer, né? Quando você tem algum trabalho a fazer, algum projeto, usa-se até uma expressão, em via de regras, né? Isso quando você tem conhecimento daquilo, e tendo aquele conhecimento você sabe como agir para que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Pois bem, muitos cristãos, por não conceituarem corretamente a liberdade por Deus, pensam que a vida cristã não tem regras. Todos que examinam cuidadosamente as Escrituras Sagradas percebem que, em todas as partes da mensagem divina, existem orientações para o procedimento humano, para a formação do caráter e para o alinhamento da ética. Ora, veja bem, às vezes a gente olha isso e quando você vai para um ambiente geral, um ambiente total de falar sobre regras, sobre isso e aquilo, e talvez você seja uma das pessoas que não aceitam que a aproximação de Deus e a vivência
ao lado de Deus, não tenha regras, te deixe livre, te deixe à vontade para seguir do seu jeito, da sua maneira. Mas na verdade a Bíblia nos ensina que existem regras e que elas existem para a orientação, para o procedimento humano, para a formação do caráter e para o alinhamento da ética, de forma que você possa se comportar ética e de uma forma moralmente agradável. Então, a lei de Deus, ela até hoje, o Decálogo, os 10 Mandamentos, é considerado um significativo código de ética, né? Muitos comentaristas afirmam que a lei de Moisés é a espinha dorsal da maioria das constituições que regem os governos das nações. E se você olhar, é isso mesmo. Na verdade, hoje, por que as pessoas são presas quando matam outra pessoa? Porque não se pode matar o semelhante. Essa é uma das leis, inclusive, da nossa legislação mundial, se não me falha a memória, mas da nossa nação. Vamos tratar aqui nacionalmente. Então, essa lei existe e ela foi norteada pelo princípio bíblico instituído por Deus ainda lá atrás, no Antigo Testamento, quando Deus deu a Moisés as leis para que o povo de Israel seguisse essas regras, essas leis. Então, essas leis hoje que existem no nosso país, por exemplo, são norteadas pela lei de Deus. Elas são a base que traz hoje a lei que nós somos regidos por elas, né? Não matarás, não pode roubar, você não pode caluniar o seu amigo, o seu irmão, o seu vizinho, você não pode difamar. Se você levantar um falso testemunho, que a Bíblia diz, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se você disser um falso testemunho sobre o seu vizinho, sobre o seu amigo, sobre quem quer que seja, e se você não tiver uma prova contundente de que aquilo realmente aconteceu, o culpado, o condenado passa a ser você. A justiça vai pegar você ao invés dele. Então, a gente percebe que a lei de Deus, ela traz também este ensinamento, e as nossas leis, elas são pautadas pelo ensinamento da palavra de Deus. A partir do Êxodo 20, podemos perceber que esse conjunto de regras estavam intimamente relacionados com todas as áreas da vida humana. Os primeiros 4 mandamentos são o norte para o relacionamento com Deus, e os 6 últimos são diretrizes para o relacionamento com o seu semelhante. Então a gente percebe aqui que os 4 primeiros mandamentos lá, né, a gente pode voltar aqui no Êxodo 20 e até comentar sobre eles, eles estão ligados diretamente ao relacionamento com Deus. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus de todas as coisas. Eu sou o Senhor teu Deus, né? Êxodo 20 que está lá. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, né? Não farás para ti imagens de esculturas. Não adore outros deuses. Adore somente a mim. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem adore, pois eu sou o Senhor. Então, os 4 primeiros mandamentos nós vemos que são ligados diretamente ao relacionamento com Deus. Os outros 6, mais do que até os primeiros, os outros 6 são voltados para o nosso semelhante. Aí ele diz, não mate o seu semelhante. Não roube, não furte, não adultere. Então, a gente percebe aqui que esses seis últimos são voltados para o nosso semelhante. Apesar dos israelitas darem uma atenção legalista é diferente da espiritual, para os mandamentos, é possível perceber como eles estimulam princípios de espiritualidade, que até hoje podem promover desenvolvimento cristão e obediência de coração ao Senhor. Então aqui o que o escritor está querendo dizer é o seguinte, que apesar de os israelitas ou de as pessoas que viviam de acordo com essas leis darem um sentimento ou um sentido legalista, material, não, é a nossa lei, como se fosse a legislação aqui do Brasil, por exemplo, a gente percebe que esses ensinamentos de Deus, eles vão muito além, eles estimulam, eles promovem o desenvolvimento cristão, de obediência e de coração ao Senhor. Ou seja, ele nos aproxima de Deus. Quando nós começamos a pensar sobre os 10 mandamentos, sobre cada um deles, nós percebemos o cuidado de Deus e o que ele nos ensina para que nós possamos viver uma vida que seja agradável entre os nossos semelhantes.
Então, esses mandamentos falam sobre a sacralidade da vida, do casamento, do tempo e da propriedade alheia, da família, etc., entre tantas outras coisas. Quando ele fala não adulterarás, ele está ali colocando esse mandamento, foi dado não para que se obedecesse cegamente porque Deus mandou. Não, absolutamente não. Na verdade, quando ele diz assim, ó, não adulterarás, foi ordenado para que se não quebrasse a aliança que foi feita com o seu cônjuge. Ou seja, você fez ali uma aliança diante do altar, dizendo que jurava ser fiel para toda a vida, aí então você não pode quebrar essa aliança. E era isso que Deus queria. Continue firme com essa pessoa, né? Porque só quem sabe, quem passou por uma situação dessa, é que vai entender o sofrimento que foi lhe causado. Então Deus queria evitar que o seu semelhante, a pessoa que estava ali convivendo os dois juntos, não sofresse esse dano, essa cicatriz na sua vida. Então por isso ele coloca lá, não adulterarás, ou guarda os dias, o sétimo dia, lembre-se do sétimo dia para se santificar, né? Tal mandamento visa a boa administração do tempo, para que se sirva ao Senhor com tempo de qualidade e para que se alterne o trabalho e o descanso. Ou seja, a instituição deste, lembre-se do sábado ou do sétimo dia para descansar, ele não tem apenas um break total. Na verdade, ele tem o objetivo de que se administre bem o seu tempo e alterne tempo de trabalho e tempo de descanso. Ou seja, o mesmo Deus que diz que nós deveríamos trabalhar, que lá lembra em Adão, você vai ter que trabalhar todos os dias para sustentar a sua família, vai se alimentar com o suor do seu rosto, do suor do seu rosto. Ele também aqui, na instituição da lei, ele diz assim, ó, você precisa descansar. Ele põe um mandamento, olha aqui, que bondade, põe um mandamento para você descansar, porque às vezes tem pessoas que eles são como máquinas, né? Eles querem trabalhar todo o tempo, não para, e tem que chegar alguém nele e falar assim, ó, chega, para um pouquinho, você precisa descansar, você precisa cuidar da sua família, você precisa cuidar do ninho, como o nosso pastor estava explicando hoje, né? Precisa dar uma atençãozinha lá pro ninho, filho, não é só caçar não. Tem que voltar e cuidar do ninho. Tem gente no ninho precisando do seu cuidado, do seu amparo, da sua presença, das suas palavras, dos seus ensinamentos, do seu exemplo de vida. Então aqui o Senhor ele coloca isso. O ensino da montanha é uma orientação equivalente aos 10 mandamentos, nós já falamos sobre isso, né? Porém, com uma abordagem mais profunda, o que os judeus não percebiam na lei, por estarem tão ligados às interpretações feitas pelos escribas e fariseus, rabinos do judaísmo, puderam ver com clareza na abordagem ética apresentada pelo Senhor Jesus. Então, quando Jesus traz aquele ensinamento, aí você percebe aqui. Os judeus, rabinos, os fariseus, escribas e tal, eles tinham ouvido já sobre os 10 mandamentos, aliás, conheciam melhor do que ninguém. Mas quando Jesus faz a abordagem daquele assunto e a maneira como ele ensinava, as pessoas ficaram boquiabertos, admirados com a forma com que Jesus trazia aquele ensinamento. Porque ele mostrou a intimidade da intenção que houve no momento da instituição daqueles mandamentos, que houve no momento que Jesus está falando o Sermão da Montanha. Bem-aventuradas são as pessoas que são misericordiosas, ou seja, são aquelas pessoas que cumpriu lá o não matarás, que não vai com ira para cima das pessoas, né? Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, a forma com que Jesus trouxe o ensinamento despertou a atenção e o desejo de todos de ouvirem, de tal forma que a mesmo ensinamento que Jesus estava trazendo, que já era passado lá pelos antigos no Antigo Testamento, naquele momento tomou o coração daquelas pessoas. A maneira de Jesus ensinar foi maravilhosa. Então a gente percebe aqui que se a gente quiser viver a nossa vida de uma forma que seja cumprir como um mero ritual da lei, ou trazer a lei para tentar fazer as pessoas dizer assim, você tem que seguir isso aqui dessa forma, a gente vai cair no mesmo erro que aqueles fariseus caíram, que era de trazer um ensinamento e que as pessoas já não seguiam, né? E a melhor forma, Jesus, o homem perfeito, ele traz isso de uma maneira incrível. Ele traz e faz com que a gente pense sobre cada palavra, sobre cada frase dita com amor,
sobre cada palavra dita com carinho, com sentido de amparar. Você percebe que no ensinamento de Jesus ele não condenava as pessoas. Ele mesmo disse: eu não vim aqui a este mundo para julgar. Eu não vim julgar este mundo, eu vim salvá-lo. Eu vim aqui oferecer ajuda. Eu não vim aqui para dizer a vocês aquilo que vocês não estavam cumprindo. Eu vim dizer aqui a vocês que há uma esperança, que vocês podem se agarrar a este fio que eu estou estendendo para vocês e vocês podem salvar as suas vidas. Então a gente percebe na maneira de Jesus ensinar, a forma com que ele quer nos amparar. Em uma das frases mais lindas do ministério de Jesus, eu acho ela incrível, é quando ele olha de cima de um monte para Jerusalém e ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas. E ali naquele momento, quando ele diz asas, como a galinha junta os seus filhinhos, asas falam de 3 coisas: abrigo, segurança e descanso. Aí ele diz assim: eu quis te juntar debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus filhinhos, para te dar abrigo, segurança e descanso. Mas vocês não me quiseram. Agora a casa de vocês vai ficar deserta, até o dia em que vocês digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Essas foram as palavras de Jesus no seu lamento sobre Jerusalém. Então a gente percebe que toda a intenção de Deus é de realmente trazer este homem de volta para ele. Às vezes o evangelho que a gente acaba presenciando ou até mesmo praticando é um evangelho que exclui as pessoas. Infelizmente, muitas vezes, o evangelho que nós transmitimos é um evangelho que exclui as pessoas, que dizem que fulano não faz parte, que A não faz parte, B não faz parte. E, na verdade, o evangelho que Jesus trouxe para o mundo e ele nos trouxe para mim, que era um dos excluídos, é um evangelho que diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu aliviarei o peso que está sobre vocês. As palavras de Jesus, elas nunca foram condenatórias, pelo contrário, eram palavras de perdão. Então, aqui o Sermão da Montanha traz esse ensinamento. A forma como Jesus ensina é diferente de todas as outras formas de ensinarem. A gente precisa tomar muito cuidado para que a nossa forma de ensinar, uma vez que nós estamos com o ensinamento na mão, que a nossa forma de ensinar não seja diferente da forma como Jesus ensinou. A forma como Jesus ensinou era uma forma de amor, era uma forma de carinho, era uma forma de dizer assim, ó, vem para mim, vem fazer parte comigo, vem ficar debaixo das minhas asas como os filhinhos das galinhas ficam debaixo das suas asas. Era isso que Jesus queria fazer. E a gente precisa tomar esse cuidado para que as nossas palavras não sejam de não, você não, você não, você não. O reino dos céus não me pertence. Eu pertenço ao reino dos céus, mas o reino dos céus não me pertence. Eu não sou o dono dele para dizer quem faz parte e quem não faz parte. Isso cabe única e exclusivamente ao Senhor, ao dono deste reino, dizer todos aqueles que vão entrar nos céus pelas portas. Então eu quero deixar aqui nesta tarde para você esse ensinamento da palavra do Senhor através de Jesus, que um homem perfeito que trouxe com todo amor, toda devoção, todo cuidado, essas palavras para nos trazer de volta ao projeto original de Deus, ao plano original de Deus, que era de sermos eternos. Regras, aqui a gente tem relação formas e princípios. Nas formas da lei, por exemplo, regras são formulações apresentadas para que se obedeça. Tanto o judaísmo quanto o cristianismo tiveram sérias dificuldades com esse assunto. Deram a essas orientações um tratamento mais racional, tornando a religião fria, litúrgica e parcial. Os preceitos precisam ser vistos à luz da intenção do seu legislador, bem como alinhador das motivações humanas e não como maquiagem para encobrir imperfeições visíveis. Então aqui a gente percebe um ponto interessantíssimo. Os preceitos precisam ser vistos, os preceitos, aquilo que nós devemos seguir, pelo qual nós devemos pautar a nossa vida, eles precisam ser vistos
à luz da intenção, ou seja, olhado pela intenção daquele que criou essa legislação. Ou seja, a gente precisa ver tudo o que a Bíblia nos ensina para fazer, olhando qual a intenção do nosso Criador. Qual foi a intenção dele quando falou isso? Por que falou isso? Porque senão, se nós olharmos apenas para a letra fria, ela se torna uma regra que as pessoas sentem prazer em descumprir. Então é por isso que Jesus impressionou aquela multidão quando ele ensinava, quando ele falou o Sermão da Montanha, lá em Mateus 5. Então, que nesta tarde você fique com essa palavra do Senhor, sabendo que o desejo de Deus, o desejo do nosso Senhor, é de que nós nos aproximemos de Deus. Que as regras, ditas regras aqui dos 10 mandamentos, elas tinham intenção única e exclusiva de cuidar dos semelhantes, dos nossos irmãos, de nós mesmos, né? De cuidar deste ser humano que estava se perdendo na história da sua vida. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor. Se surgiu alguma dúvida, se eu não fui claro aqui, se eu fiz confusão aqui, depois você ficou com dúvida, manda mensagem, a gente terá o maior prazer em compartilhar com você e tentar esclarecer tudo que tiver ficado de dúvida. Amém? Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus, uma ótima tarde. Deus abençoe a todos.